Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre o ser humano criativo, né? A gente já tinha visto isso um pouco em sala de aula, então eu resolvi gravar um vídeo para as pessoas que perderam o conteúdo e para quem mais quiser assistir esse conteúdo posteriormente. Então, eu resolvi gravar para a gente falar sobre o ser humano criativo, sobre essas características do ser humano criativo, e sobre como a gente pode mudar para ser mais criativo, né? Então, enfim, mas para chegar até lá, a gente primeiro precisa falar sobre a capacidade humana, ou que a espécie humana, né, tem uma capacidade inata e exclusiva de raciocinar construtivamente, né? A gente pensa dessa maneira, de maneira construtiva, né? Não é o mesmo pensamento instintivo dos animais, por exemplo. Essa capacidade, aliás, de produzir alguma coisa, né, de produzir coisas, ela tranquilamente pode ser chamada de criatividade, tá? Tem outros conceitos mais complexos de criatividade, né? Pô, tem um que é muito legal, que é criatividade é a capacidade de solucionar problemas. Esse é um outro tipo de conceito, né? Então, mas quando eu digo capacidade inata, eu falo do potencial. Falo do potencial que nos é próprio, que é possível da gente ser criativo. Sabe, cada um de nós tem isso. E daí que eu começo fazendo uma afirmação que é bem, pode ser até perigosa para algumas pessoas, mas eu não tenho nenhum medo de fazer ela, que é dizer que todos nós somos criativos. Todos nós, como seres humanos, nós somos criativos. Talvez você queira me contestar a respeito da intensidade da criatividade de cada um em termos de grau, sei lá, uns são mais criativos, outros são menos criativos. Ok, isso eu até concordo, porque assim como existem pessoas mais altas, pessoas mais baixas, e elas nasceram assim, né? Então, também tem pessoas que são mais criativas e outros que são menos. O porquê dessas pessoas serem menos criativas ou ao longo da vida acabarem ficando menos criativas que outras pessoas, isso é uma outra discussão que a gente vai ver depois, tá bom? Então, a gente também, a partir dessa convicção, eu chego a essa convicção de que todos nós somos criativos, justamente porque a gente tem uma frase que a gente sempre fala e tem um fato na vida dos seres humanos que é muito aceito e que não vem de um livro, mas vem de uma percepção sobre o mundo, a de que todas as crianças são criativas. Todas as crianças são criativas. Tem alguma criança que não é criativa, que é retraída e ela não faz as coisas de maneira criativa? As crianças são surpreendentes nesse sentido. Né? Então, e esse potencial que a criança tem criativo, de fazer as coisas de maneira criativa, de pensar de maneira criativa, é esse potencial que acaba sendo bloqueado ao longo do tempo pela socialização que ela recebe na sociedade. Né? Ou pelo o que eu e outros teóricos gostamos de afirmar, pelos 4 P's bloqueadores da criatividade. Não tem os 4 P's da publicidade e da propaganda, né? Quais são os 4 P's da publicidade e da propaganda? Produto, preço, praça, promoção. Beleza? Quais são os 4 P's bloqueadores da criatividade? Pai, patrão, padre e professor. Claro que cada um aqui tem uma representação, né? Então, quando eu uso a palavra pai, eu não estou falando sobre pais, eu não estou falando especificamente sobre os pais, estou falando sobre a família. Tá? Então, quando eu falo patrão, eu não estou falando sobre o seu patrão que você não gosta, ou o seu patrão que você adora, e você vai ficar me contestando porque ele é maravilhoso, o seu patrão é maravilhoso. Não, eu estou falando sobre mercado de trabalho, ou sobre ambiente de trabalho. Quando eu digo a palavra padre, eu não estou me referindo ao seu padre preferido também. Eu estou me referindo à religião de uma maneira geral e como a religião acaba afetando algumas pessoas. Outras não, mas às vezes sim. E por último, eu estou me colocando nessa conta que é o professor. O professor também é um bloqueador da criatividade. E o professor aqui não é o papel professor, a pessoa do professor, mas a escola. A escola é uma grande bloqueadora da criatividade, dada a maneira como o nosso ensino é até chegar na universidade ou ainda durante a universidade esse ensino é proposto. Beleza? Então essa capacidade de cada um, essa capacidade que você nasceu mais alto ou mais baixo, criativo, ela é desenvolvida em função do meio em que você está, em que você nasce, em que você vive e dos estímulos que você recebe, né? Ou das limitações que o seu meio propõe ou que apresenta para você e dos bloqueios que cada um desses 4 P's que eu acabei de mencionar pode impor na sua cabeça. Então, cada aspecto da nossa vida vai estimulando ou vai desestimulando a sua criatividade. Certo? Ao ponto que
às vezes essas limitações são tão grandes que você fica com essa impressão que você não é criativo. Mas a culpa, se você queria colocar a culpa em alguém, não coloque em você mesmo. Porque você, infelizmente, pode ser produto do meio em que você nasceu, ou que você viveu a vida toda. Então isso acontece. Isso não é regra, tá? Às vezes a culpa é sua mesmo. Às vezes você não faz por onde, você não faz por merecer ser mais criativo do que poderia, porque você também precisa se ajudar nesse sentido. Tudo bem? Pô, mas essa mudança ela pode vir. Você pode querer se tornar uma pessoa criativa, você pode querer mudar, tudo isso você pode querer. Mas essa mudança não vem por acaso. E tem uma coisa que é importante. Qualquer ruptura que você faça na sua vida, de paradigma, qualquer ruptura que aconteça de alguma maneira, que você vai falar assim, não, eu não quero ser assim, eu quero ser de outra maneira, ou eu quero gostar de outra coisa, eu gostaria muito de conhecer esse outro lado. Qualquer ruptura na sua vida, até o rompimento amoroso, tá? Ele nunca é um processo fácil, é sempre um processo bastante doloroso. Tá? E romper com essa aparente inércia criativa que você tem, vai doer. Pode doer um pouquinho, mas eu prometo que você vai me agradecer depois, tudo bem? Então vamos lá. Então, por exemplo, uma das maneiras que você pode fazer isso, né, criar essa ruptura, é abordar através de uma maneira da psicologia, abordar a partir da psicologia. Então, de que maneira faz isso? Né? Tem 3 grupos de abordagens que a gente pode usar nesse processo para aumentar a criatividade, começar a aumentar a criatividade, ou pelo menos começar a pensar no aumento de criatividade. São 3 abordagens. Beleza? Tem as abordagens estruturais, abordagens comportamentais e abordagens atitudinais. Beleza? Essas 3 são bem legais. Tá? Cada uma tem a função de ajudar a desenvolver a sua inerente capacidade criativa. Tá? Inerente porque é aquilo que já está dentro de você. Todos nós somos criativos, lembrem disso. Beleza? Então as estruturais, elas são feitas a partir de esquematização de processos criativos. Como, por exemplo, o brainstorming, é um tipo de início de processo criativo. Tem vários esquemas de processos criativos. Então você começa a traçar caminhos ou esquemas para você atingir determinado objetivo que você se propõe a resolver de maneira criativa. Tá bom? Então, existem alguns tipos de processo criativo. Os publicitários utilizam um processo criativo. Os designers usam outro processo criativo. Os artistas visuais, artistas plásticos, se utilizam de outros processos criativos. Arquitetos, enfim, não somente pessoas que trabalham com o que a gente imagina, entre aspas, ser criativo, mas, por exemplo, um médico tem, às vezes, uma abordagem criativa diante de um procedimento cirúrgico que não lhe é familiar. Então, por exemplo, se eu sou um cirurgião cardíaco e para resolver esse problema eu preciso usar o meu conhecimento para ter uma nova abordagem criativa desse procedimento. Então, isso também faz parte da criatividade, mas ele utiliza um outro processo criativo que nada pode ter a ver com, por exemplo, o processo que se utiliza a publicidade. Então, isso é uma maneira de esquematizar, é uma maneira de estruturar. Joia? O segundo tem a ver com uma abordagem comportamental. Né? Então tem a ver com a maneira como você se porta diante dos problemas. Aliás, se você só enxerga problema, no problema você só enxerga dificuldade, ou quando alguém diz assim para você, nossa, eu estou com um problema, você já pensa que está acabando o mundo, então isso já é uma maneira de você se posicionar diante de um problema de uma maneira negativa. Tá? Então, assim, não apenas no trabalho, tá? Mas de uma maneira geral, por exemplo, isso acaba influenciando na sua autoconfiança e na sua iniciativa para começar a resolver o problema. Então, se você só pensa em coisa negativa quando uma coisa se apresenta para você, como por exemplo agora na faculdade, né? A gente não está se vendo nesse período, então você pensa, então isso aqui você está assistindo esse vídeo, você fala, eu não consigo aprender assistindo um vídeo. Eu não consigo fazer isso. Bom, se você já está com essa atitude, então é aí que você não vai aprender mesmo. Então a primeira coisa é que você precisa mudar esse seu comportamento diante desse problema. Então diante desse problema você precisa ao menos dar uma chance para que isso se apresente, e essa chance vem dessa maneira como você se comporta diante do problema. Não é da sua atitude ainda, mas é diante da maneira como você se comporta em relação por ele. E a última, é uma abordagem atitudinal, que são essas mudanças em você mesmo e nos seus hábitos. Tá? E não apenas na maneira como você encara a vida. Então a mudança nos seus hábitos. Eu costumo dizer isso para os alunos, por exemplo, na maneira como eles estudam. Então você começa a ir mal nas provas, ou então você não tem os resultados que você quer no seu trabalho. Aí você pergunta para a pessoa o que ela... Então tá bom, então beleza, não deu certo até aqui. Bom, vai ter uma prova daqui 2 semanas. Como é que você vai estudar? Vou estudar da mesma maneira que eu já tinha estudado da outra vez que eu tirei 4. Falei assim, mas peraí, você tirou 4.
Você não quer melhorar a sua nota? Você não quer que isso seja melhor ainda? Como é que você vai usar a mesma solução que não está dando certo para resolver um problema que você quer atingir um resultado melhor? Então isso não é uma maneira, então isso não é uma abordagem correta nesse sentido. Beleza? Então, eu diria, inclusive, que a maneira como você é em relação à sua própria vida vai revelar o seu potencial criativo. Então, se você é uma pessoa sensível, uma pessoa aberta, uma pessoa que tem essa visão de mundo, consegue enxergar o mundo não de uma maneira fechada, né, mas de uma maneira, por exemplo, a tentar entender como as coisas acontecem e por que elas são às vezes diferentes de como a gente pensa a vida, então você vai ter uma capacidade de fazer conexões de maneira mais natural. Agora, se você é contrário disso, ou seja, se é rígido, fechado, né, tem um pensamento fixo, ideológico de alguma coisa que você nunca vai mudar. Fala assim, você fala essas frases, por exemplo, eu nunca vou mudar nesse sentido. Pronto, você não é uma pessoa flexível, você é uma pessoa inflexível. Né? É claro que existem assuntos e assuntos, mas eu estou falando isso na grande maioria dos assuntos da sua vida. Tá bom? Então as pessoas mais abertas, elas tendem a ser mais criativas, justamente porque elas têm algumas características que são importantes, como por exemplo, elas são mais flexíveis, ou seja, nada é preto no branco. Elas acabam, por causa disso, ser flexível, acaba absorvendo mais informação e por causa de absorver mais informação, acabam sendo também mais articuladas. Justamente porque gostam de informação e não ficam contentes, por exemplo, com posicionamentos fixos. Então a pessoa sempre tende a buscar uma nova informação, a escutar um pouco mais, e isso acaba tornando ela um pouco mais confiante. E ela fica confortável para poder falar sobre qualquer coisa. Então ela acaba se tornando uma pessoa muito mais articulada, mais comunicativa, porque sente segurança em falar. Justamente por causa dessa quantidade de conhecimento que ela absorve. Né? Então, e mesmo quando elas estão erradas, elas ainda têm uma capacidade de dizer assim, ok, está errado, eu estava errado aqui nesse ponto. Pelo menos agora eu aprendi a fazer direito, pelo menos eu aprendi a ver isso por um outro ponto de vista. E não é o fim do mundo. Sabe? E você não vai acertar todas realmente, né? Não tem, isso não tem como acontecer. Mas quanto mais rápido você se habituar ou se acostumar que o erro faz parte do processo de aprendizado e perceber que isso não é o fim do mundo e que para acertar uma vez você vai ter que errar várias vezes, mais rápido você vai conseguir ser o criativo que você quer ser. Ou mais rápido você vai conseguir ser aquilo que você quiser ser, ainda que você não queira ser uma pessoa que trabalhe diretamente nesse sentido com a criatividade de propaganda, de design, de arquitetura ou de artes visuais. E você não precisa acertar 70 mil vezes. Para fazer uma coisa direito, você tem que acertar só uma. Se você acertar só uma vez, você vai entender que o processo pode ser replicado para diversas situações da sua vida. Então, criativa é uma pessoa que ela é inquieta, sabe? Ela não aceita o mundo só porque as pessoas disseram para elas que o mundo é daquele jeito. Não é também para ficar reclamando, tá? Questionar não é reclamar, beleza? Reclamar é chato, reclamar é uma atitude de quem não tem nenhuma vontade de melhorar, sabe? A pessoa só quer juntar mais gente para odiar uma coisa que ela também odeia, e daí ela reclama para ver se aparece mais gente para elas ficarem juntas odiando as coisas assim, sabe? Destilando a maldade em direção a alguém, né? Justamente porque quando você tem mais pessoas diante do mesmo assunto, isso dá um certo poder para elas. Então, quando você encontra mais gente para odiar uma coisa junto com você, você acaba ganhando um pouco de poder, porque você ganha um certo tipo de pertencimento, né, a um grupo. E aí você acaba, então, reclamar traz tudo isso junto. O ódio acaba gerando esse tipo de gente que só sabe reclamar da vida. Mas adivinha o que a gente precisa no mundo de hoje, né? Mais gente reclamando, ou mais gente reclamona, ou mais gente que resolve problema. Então, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu penso que a gente quer mais gente para resolver problema. Gente que reclama não resolve nada, ela fica só reclamando e não resolve nada, porque ela não pega para fazer. No fim das contas, ela vai lá e diz tudo que está errado, mas quando você pede para ela trabalhar em cima do negócio para a gente resolver o problema, ela não sabe nem por onde começar, porque ela só sabe reclamar. Então, é um problema também que a gente precisa levar em consideração, né? Ser um pouquinho mais leve, né? Não ficar esperando só reclamando, né? É uma opção. A outra opção que a gente tem, em vez de reclamar, é tentar resolver o problema. Aliás, essa leveza, né, da vida, assim, saber rir de si mesmo, saber que você errou e tentar acertar, isso também é uma capacidade de gente criativa.
né? Eu sei que parece meio impossível atingir ser essa pessoa, né? Parece uma pessoa perfeita, flexível, inteligente, aberta, inquieta, sensível. Então não é impossível, não. Ser criativo dói também. Dói porque tem processo. Porque as pessoas acham que as ideias elas vêm do nada, elas vêm assim, nossa, você tem uns insights maravilhosos, né? Como você tem essa capacidade de fazer esses insights assim, né, tão fáceis? Não é, isso é fruto de trabalho duro, né? Fruto de hard work. Tem que ser muito resiliente para você querer trabalhar resolvendo o problema dos outros todos os dias. Porque quem trabalha com criatividade resolve esses problemas de outras pessoas. A não ser que você seja um artista plástico. Eu estava conversando isso com a minha esposa agora há pouco. O artista plástico, por exemplo, ele é uma pessoa que, em vez de resolver um problema que está pronto, ele cria um problema e daí vai lá e tenta resolver o problema que ele mesmo criou, que é uma coisa mais maluca ainda, né? É um negócio mais difícil ainda do que você ser publicitário, designer, arquiteto, engenheiro, ou sei lá o que você quer ser. Mas é ainda mais difícil, sabe? Você ser artista visual, porque você vê um problema que ninguém está vendo, que nenhuma classe está vendo, e você fala assim, nossa, eu vou criar esse problema para daí eu resolver ele. É mais complicado ainda. Então, mas a gente não vai focar nisso, assim, por exemplo, tá? Pô, já que você está aqui vendo esse vídeo, né, eu imagino que você deva querer ser uma dessas pessoas que queiram resolver problemas. Então, a gente não vai focar nesse comportamento criativo natural ou nesse comportamento criativo, por exemplo, ligado a outras áreas. A gente vai focar aqui, por exemplo, num comportamento criativo associado à solução de problemas que são propostos para nós. Tá? E não aquela criatividade, por exemplo, de você fazer jantar com as sobras de comida que tem na sua cozinha, sabe? Isso é um tipo de criatividade que o ser humano tem de maneira natural, de maneira, por exemplo, assim, ele faz essas coisas de maneira natural, mas isso não é realmente uma solução de um problema que se apresentou na sua vida. Claro, tudo bem, você até tem uma certa satisfação, uma intensidade criativa relacionada a isso, mas isso não é exatamente o mesmo tipo de criação que eu estou falando. Então a gente vai focar na criação, na criatividade, perdão, utilizada na solução de problemas e na descoberta de oportunidades. Tá bom? Então só para a gente terminar agora, entretanto, porque a gente tem, no meio disso tudo, ou entre isso tudo, a gente tem um obstáculo. Porque mesmo que a gente tenha colocado essa questão da universalidade da capacidade criativa, né? E parece que eu estou escutando você falar isso aqui, cara. Assim, olha, e você dizer que você não se acha uma pessoa criativa. Parece que eu estou ouvindo, eu nem postei esse vídeo ainda, eu vou postar daqui a pouquinho. E daí parece que eu já estou até ouvindo a pessoa assistindo o vídeo e falando assim, mas eu não sou uma pessoa criativa, não sou muito ruim nisso daqui. Eu não me sinto uma pessoa criativa, eu não sou criativa. E sempre vai ter aqueles que também pensam que aqui eu vou dizer alguma fórmula mágica que vai te tornar criativo da noite pro dia, tá? Faz essas 5 coisas aqui e você vai ser super criativo da noite pro dia. Aliás, está cheio na internet, tá? Tá lotado de coisas na internet. Tem até um livro que na verdade é uma coletânea de artigos de um cara bem legal chamado Henrique Sclo. E ele tem num dos artigos que tem dentro do livro dele, fala assim, 10 coisas que você deveria saber sobre listas que tem na internet, sabe? Que é geralmente isso. Lista é um facilitador. Então, quando você vê na internet alguém com uma fórmula mágica, pô, desconfia, cara. Desconfia porque fórmula mágica é nesse sentido. Sabe, a mudança a mudança desse perfil criativo, ela precisa ser você mesmo. Você precisa querer mudar, sabe? Assim, eu sei que é complicado, né? Tem 20 anos e tudo mais, ou tem um pouquinho mais, não importa. Mas você tem que querer mudar. Para ser mais criativo, essa mudança precisa ser em você mesmo. E eu nem posso garantir que você, mesmo querendo mudar, você vai se tornar o novo, a nova bambambam da sua profissão. Ou a nova bambambam do mercado. Não tenho como garantir isso daí. A única coisa que eu consigo garantir realmente é que se você não mudar e não quiser, não vai conseguir mesmo. Isso eu garanto 100% de certeza. Então a primeira coisa que você tem que fazer é querer mudar. Sabe? Se você não mudar seu comportamento, não mudar sua atitude, você não vai melhorar e nem muito menos se tornar mais criativo. Tá bom? Então essa é a primeira dica para vocês, né, do ser humano criativo, das características do ser humano criativo, um começo que depois nós vamos discutir ainda um pouco mais sobre processos criativos associados à profissão ou à solução de problemas e oportunidades que eu comentei para vocês, tá bom? Gente, obrigado, valeu, até a próxima.